Paz e bem, pessoal, seja bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aí nesta quinta-feira, dia 13. Sempre eu estou gravando esse vídeo aqui no horário assim, início da noite, porque finalzinho da tarde, aliás, porque aí já são 8, 9 horas. Não tem como eu gravar de manhã, né? Porque se eu gravar aqui de manhã para você ouvir de manhã, eu vou ter que acordar às 3 da manhã. Então, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos assim meditar um pouco a palavra do dia. Hoje, nessa quinta, dia 13 de novembro, estamos nessa 32ª semana do tempo comum e vamos meditar. Lucas 17, 20, 25. Fique comigo até o final e nós vamos estudar juntos aquelas pessoas que têm interesse, né? Eu sei que a maioria de vocês está aqui para partilhar a palavra, mas aqueles que têm interesse em aprofundar alguns temas teológicos, então você pode se inscrever no link do grupo de leitura, de estudos teológicos, está abaixo, tá? E depois eu te mando um e-mail e a gente vai conversando. Nós vamos estudar sobre o último documento que saiu sobre a questão dos títulos marianos, que algumas pessoas aí estão confusas, né? Então, sobre aí umas pessoas, mas é corredentora, não é? Nós vamos meditar um pouco sobre isso, tá bom? De forma bem teológica mesmo, nada de fake news, tá? Então, fique comigo, vamos ler o Evangelho, vamos ao texto. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás. Pois o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu. Assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por essa geração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, assim, nós temos toda uma tradição muito rica, nós vamos dizer assim, a caminhada da igreja, ela tem aí, no seu decorrer aí dos anos, dos tempos, pela ação de Deus no seu meio, nós temos uma riqueza impressionante de espiritualidade, de vivência de santos místicos, né? Da tradição dos padres da igreja, dos padres do deserto, do conhecimento profundo revelado por Deus, claro, dos monges, da experiência religiosa, da experiência popular do povo. Tudo isso é uma riqueza, é como um grande baú, né, à disposição nossa. E nós corremos o risco hoje, se nós não tivermos o discernimento, de ficar correndo atrás de novidade. E aí nós deixamos o baú, que contém toda essa riqueza, que é todo o depósito dessa riqueza, para correr atrás de espetáculos ou de aparências, né? Isso é um grande perigo. Eu sei que o que é visível é importante, né? Uma liturgia bem celebrada, né? Um momento de oração bem feito, a música bem tocada, um encontro fraterno bem feito, tudo isso é bom. Mas se nós ficarmos pegos somente à aparência e esquecemos o interior, nós seremos facilmente enganados pelas ondas do modismo. Modismos de espiritualidades atuais, modismo. E em vez de a gente ter a consciência clara, temos a Bíblia nas mãos, temos toda a tradição da igreja. Nós não precisamos inventar a roda novamente, não é verdade? Nós já conhecemos a roda, não é? Isso é um grande perigo. Infelizmente nós vemos, né? Pessoas, homens, mulheres, indo atrás de novidades, jovens, né? Correndo atrás de uma esperança e às vezes corre de maneira errônea. Por que eu estou falando isso? Porque o Evangelho também concorre para uma reflexão assim hoje, né? Não deveis ir atrás, né? Por exemplo, entra no seu quarto, faça sua oração em silêncio, né?
seu apartamento, na sua casa, reze seu texto sozinho, né, ali no silêncio do seu quarto, ou se você tem oportunidade numa chácara, ali sozinho, né, contemplando, deixando Deus agir em você, ficar um tempo em silêncio, não é verdade? Para que a gente seja robustecido, fortalecido pelo Espírito Santo, para que a gente não venha cair em modismo. Eu alerto vocês, eu sempre falo aqui, eu trago uma reflexão e peço que vocês façam a meditação de vocês, por favor. Não fique somente com a fala minha, com a fala do Frei Fulano, com a fala do Beltrano, com a homilia do Padre. Não faça isso. Você, claro, você ouve, você pode escolher alguma coisa a mais, mas é preciso você fazer a sua leitura em silêncio. Ah, Frei, mas eu não dou conta, eu tenho que ligar o celular. Acendeu a luz vermelha, né? O que quer dizer isso? A luz vermelha do pare com isso, sabe? No trânsito, né? A luz vermelha para o trânsito, vai passar, vai abrir outra rua. Pois é, pare, tá? Pense um pouco. Eu uso o celular às vezes para rezar também, né? Mas não para ficar nessa dependência que às vezes ocorre. Aí vem o Frei falando sobre isso, eu até saí do canal dele. Gente, eu vou falar de uma doença que nós estamos vivendo, que precisa ser curada e sanada, e muitas vezes a gente fala e o pessoal não está escutando, e está ficando doente espiritualmente, e não sabe por quê. Ah, por que eu estou ficando vazio? Por que eu não sei? Pois é, né? E aí, esse evangelho de hoje nos faz refletir sobre isso também, né? Então, é uma forma que o reino de Deus vai se revelando na medida que nós nos abrimos, o Senhor sempre está nos buscando, e nós nos abrimos a essa ação de Deus que está sendo derramada sobre nós, e se dá no silêncio do coração, no silêncio da mente. O reino de Deus não vem em espetáculos, né? Não vem em formas assim grandiosas, estilo Hollywood, né? Estilo show, né? Estilo show sertanejo, show pop. Não, gente, né? Não estou dizendo que a gente não possa ter esses momentos, mesmo nos encontros cristãos católicos, os evangélicos, pode ter, né? Isso aí, às vezes, os encontros também nos diverte, né? Nos faz sentirmos mais unidos, pode naquele momento trazer um vigor ali, né? Não tem problema nenhum, não estou dizendo que sou contra isso. O grande problema é a gente achar que só isso basta. Não. Isso aí simplesmente é um adendo, né? Uma coisa ali, né? Mas a perseverança se dá no silêncio e de forma amorosa, no cotidiano da vida. Vamos lembrar de Francisco de Assis, mais uma vez, o que ele fazia, né? Visitando a Itália recentemente, a gente nós percebemos os lugares que ele rezava, né? Nas grutas, na solidão, nas montanhas. Então, um lugar silencioso, sozinho, né? Quando a gente fala sozinho, já dá um aperto no coração, né? Porque nós estamos tão acostumados no barulho. E a verdadeira fé, ela vai amadurecendo no cotidiano da vida, na vida ordinária, ou seja, na vida cotidiana, né? No dia a dia. É você fazendo uma comida no silêncio da sua cozinha, é você, às vezes, antes de dormir, sentindo que tudo se acalma, né? Tudo vai ficando mais tranquilo. Então é aí que nós nos abrimos também. Ou uma visita ao Santíssimo Sacramento durante um momento que a igreja está mais tranquila. Tudo isso está disponível a esse reino que vem. Outro ponto nós destacamos também: o reino de Deus está no meio de vós. O mistério desse Deus que está tanto externo a nós como interno a nós, como a gente descobre esse Deus dentro de nós, no meio de nós e dentro de nós. Uma coisa não está separada da outra, tá, gente? Mas falar deste mundo interior nosso, nós somos tão perturbadinhos, né? Às vezes, tantas coisas na cabeça, tantos sentimentos, tantos pensamentos, e a gente não consegue. Então, no centro interior de nossa alma, do nosso coração, do nosso interior, ele habita. Vamos lembrar de Santa Teresa Ávila, do castelo interior? A alma é como um castelo. Ela trouxe essa imagem para nos lembrar, né? Que Deus não está simplesmente fora.
Isso é uma das grandes questões que a gente deveria falar em nossas paróquias, nas homilias, né? Nas formações catequéticas, nas formações paroquiais, para dizer assim, gente, porque vocês estão aí olhando para o céu, né? Deus está no nosso meio, está dentro de nós e nas nossas relações e nas nossas ações e dentro do nosso coração. Então vamos abrir o nosso coração. Mas peraí, Frei, você está dizendo que ele está no nosso interior, está no nosso coração e pede para a gente se abrir a ele? Santa Teresa também faz esse tipo de pergunta, né, para aqueles leitores perceber isto. Peraí, é como se eu pedisse para que eu encontrasse Deus dentro do meu quarto. Eu estou no meu quarto e alguém está pedindo para eu ver Deus, né, para eu encontrar Deus. É por aí mesmo, né? Porque a gente está tão ocupado com as nossas coisas que a gente não sabe desse outro, né? Desse Deus que está tão próximo de nós, tão, tão assim, como eu ia falar cercando em espanhol, mas tão próximo, né? Tão junto a nós, e às vezes nós estamos ocupados conosco mesmo. Então, perceber os nossos barulhos e começar a silenciar. Por isso que é bom a gente apagar o celular, né? Ficar mais tranquilo, né? Apagar os barulhos externos para favorecer que nós descubramos o silêncio interior. Entrar em si mesmo e se dispor a Deus é encontrá-lo. Mesmo que nós vamos perceber inquietações, sentimentos contraditórios, pensamentos contraditórios, né? Mas mesmo aí a gente fazer uma ascese, né? Ou seja, um esforço de não dar atenção aos pensamentos, aos sentimentos e nos colocar diante de Deus como uma entrega, como uma disposição. E aí descobrir o reino. O céu é Deus e na minha alma está, vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus. Então eu encontrei o céu, né? Deus está em mim. Entre o já e o ainda não, né, esse reino que vai transbordando dentro de nós e nas nossas ações, então é preciso fazer essa espera vigilante. Eu falei do silêncio, da necessidade de se acalmar, de se aquietar, de desligar o celular, desligar os ruídos. Sim, é preciso, tá? Então, espera vigilante, né? Virá um tempo, né? Então, é um já e um ainda não, né? Porque ainda nós temos as nossas limitações, nós estamos no processo de purificação pela graça de Deus. Então, e o nosso ascese é contribuir com essa ação. Então, a mensagem cristã, então, ela nos contribui e nos ensina a viver o tempo da espera, o silêncio, a espera, né? A vigilância, a esperança. O reino já está pulsando em nós, nós somos essa semente que já está germinando, né? O reino de Deus está germinando em nós, mas ainda esperamos sua realização total. Mas é preciso regar, cuidar da terra para que essa semente vá, né, vai começando a sair seu broto, vai começando a sair a sua força, né, que é a manifestação da graça em nós, para que no futuro desponte plenamente em Cristo ressuscitado. A vigilância não é medo, tá? Outra coisa para a gente finalizar, vigilância não é medo, mas é amor, é uma sede de Deus. Temos que ter sede de Deus, né? Então é esse amor de espera, um amor de sede, é manter o coração aceso para reconhecer que Cristo vem hoje, em todos os momentos, em cada rosto humano, em cada liturgia, em cada palavra, em cada oração, né? E também no dia da sua glória. Muito bem, espero que tenha ajudado você a meditar um pouco. Gente, para terminar, desculpa, hoje está maior, né? Nós precisamos aprender a fazer silêncio. Precisamos. Silêncio, até anotei aqui alguns pontos que eu estava pensando em fazer depois uma reflexão, mas precisamos fazer silêncio das imagens, né? Como nós adoramos imagens e novidades, né? Silêncio das novidades, silêncio das imagens, silêncio dos barulhos externos, silêncio dos pensamentos, silêncio dos nossos sentimentos, né? Então são tantos silêncios que nós precisamos fazer para que Deus esteja revelando em nós.
é um acesso, é um trabalho, é uma dedicação. Espero que Deus aí ilumine a sua vida, também me ajude a fazer esse percurso a todos nós como igreja peregrina. Abraço com Deus. Depois você comenta aí como está a sua vida de silêncio. O que é que te mais atrapalha na sua vida de silêncio? Abraço com Deus. Tchau.